Olá, irmãos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia. Hoje, 13 de janeiro, terça-feira, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje iremos entrar no dia 225, onde no Antigo Testamento continuaremos a leitura no livro de Salmos. Iremos ler hoje os Salmos 94, 95, 96, 97 e 98. E depois pularemos para o Novo Testamento, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21. A leitura é feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado. Em breve nós iniciaremos com oração, pedindo ao Senhor e agradecendo por esta oportunidade de estar diante da sua poderosa palavra. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar diante da tua palavra. Obrigado, Pai Eterno, que o Senhor venha abençoar esta leitura nesta manhã, repreendendo todo tipo de interrupção humana ou espiritual. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, dá uma leitura e possamos ser cheios do teu Espírito Santo e que não sejamos somente leitores, mas praticantes da tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa. Nos dá um dia de livramento, Pai, e abençoa grandemente esta leitura em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Salmos 94 tem como subtítulo Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, e são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Salmos 95 tem como subtítulo: o salmista convida a louvar e celebrar o Senhor. Versículo 1 fala: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez,
e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Salmos 96 tem como subtítulo Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Versículo 1 fala: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 97 tem como subtítulo A Majestade do Reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. Versículo 1 fala: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Salmos 98, o último salmo de hoje, tem como subtítulo Convida-se a louvar o Senhor por amor de sua salvação. Salmo, versículo 1, fala: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas.
exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salmos 94 a 98, leitura concluída. Partiremos agora para o Novo Testamento, o livro de Romanos. Ontem nós lemos até o versículo 11, certo? Capítulo 5, versículo 11. E hoje nós iremos ler do 12 até o final. Tem um pequeno subtítulo: Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Versículo 12 do capítulo 5 diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. A leitura tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, palavras impactantes para a nossa vida, lições, ensinamentos. Ah, meu Pai, a tua palavra é muito poderosa. Que ela faça morada no nosso coração. Que possamos sempre estar se lembrando de versículos, meu Pai, e que possamos principalmente evangelizar e praticar a tua palavra. Nos perdoa todas as nossas iniquidades, pensamentos, palavras ou obras, e dá um dia abençoado ao teu povo nesta terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Terminamos, graças a Deus, a lição de hoje. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Hoje, dia 225, Salmos do 94 ao 98, e depois Romanos, capítulo 5, do 12 ao 21. Hoje, 13 de janeiro de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia 226. Até amanhã, se Deus quiser.